Olá, nossos votos que estejam todos bem. Nós estamos hoje dando início a um novo empreendimento, a um propósito de todas as terças-feiras estar gravando, pequenos vídeos sobre o livro dos médiuns. Acreditamos que isso será muito útil, muito benéfico ao nosso grupo, até porque nesta importante obra que o codificador Allan Kardec disse ser o segmento, o prosseguimento do Livro dos Espíritos, é um manual, é um guia também para os médiuns da sustentação, pessoal que fica na sustentação, para o pessoal da dialogação. Antigamente se dizia doutrinação, hoje é mais usual a dialogação. Então, essa importante obra, ela vai ser um manual, ser um guia para todos os membros que trabalham numa reunião mediúnica e também para todas as demais pessoas. A ideia de Kardec foi uma obra para ajudar, para colaborar com todas as pessoas interessadas no desenvolvimento mediúnico. Vou compartilhar com vocês aqui um material que nós preparamos. Isso. Até porque, como eu falava que o livro dos médios é um livro para todas as pessoas, porque todas as pessoas são médios. Eu sempre me refiro a uma situação bem corriqueira. Quando estamos caminhando na rua e vem aquelas intuições, e é meio que como se nós estivéssemos comunicando conosco mesmo. O famoso falar sozinho. Será que realmente a gente está falando sozinho? Será que nós não estamos dialogando intuitivamente com alguém? Será que pela intuição nós não estamos falando com o nosso anjo da guarda, o nosso anjo protetor? Ou pior, a depender da nossa frequência vibratória, a depender do nosso padrão vibratório, será que nós não estamos dialogando, não estamos colhendo intuição de um mau conselheiro? Então vem essa pergunta, porque nós aqui agora vamos começar a tratar da introdução, do Livro dos Médiuns. E é importante perguntar desde quando há mediunidade. A mediunidade existe só depois que veio o Espiritismo, só depois que o codificador Allan Kardec trouxe na obra base do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, esse assunto, e depois, em 61, trouxe esse manual, esse guia, que é o Livro dos Médiuns, ou será que desde sempre, desde a antiguidade, existe a mediunidade? Quando nós abrimos a Sagrada Escritura, lá está registrado que Moisés recebeu, as leis diretamente de Deus. Então, Moisés conversou, ouviu, de um espírito superior e codificou. Isso é o que? Mediunidade. Mas na antiguidade, nos tempos antigos, a mediunidade estava retratada só para um grupo muito seleto, para os deuses, para os profetas. Aí há a primeira diferença que eu quero falar. Nesta obra, o livro dos médios, Kardec veio, trazer um novo olhar, o olhar de que todos nós somos médios.
há uma categoria de médios, médios ostensivos, mas, no geral, né, todos nós estamos em comunicação, que seja através da intuição, com a espiritualidade. Avançando, o livro dos médios é um livro do espiritismo experimental. Por que trata isso? Isso quer referir-se ao tipo de pesquisa que o livro dos médios ele é laboratório, que a casa espírita ela é uma oficina. E quando estamos numa reunião mediúnica, lá trata-se de um laboratório de pesquisa mesmo. E nesse aspecto que o livro dos Espíritos vem logo na sua contracapa, como se fosse um subtítulo: Espiritismo Experimental. O estudo dedicado, minucioso, que Kardec fez das comunicações com os espíritos dentro de uma casa espírita, de uma reunião mediúnica. Então, é experiência, são fatos. Não trata-se de hipótese. O livro dos médiuns não veio tratar de hipótese, foram de fatos, estudos, de experiências de comunicação com a espiritualidade através desse fenômeno mediúnico. Tratando do aspecto científico experimental do espiritismo, o Livro dos Médios foi editado na primeira quinzena do mês de janeiro de 1861. Nessa obra, fruto de vasta experiência e laboriosos estudos, Kardec procurou esclarecer todas as questões que se relacionam com a prática mediúnica. Esse segundo parágrafo aí, ele é importante, porque havia muito espetáculo no que se trata da mediunidade. Lembrem-se das mesas girantes, né? Muito espetáculo, mas e a pesquisa séria? E a pesquisa minuciosa sobre aqueles fatos? Kardec chegou a afirmar, né, que ele pensou: puxa vida, mesa não tem nervos, mesa não tem cérebro. E por que elas estão comunicando? Tem alguma coisa que envolve isso. E coisa natural, da natureza. A mediunidade é natural. Então, Kardec vem nos esclarecer. Por isso que nessa obra, o Livro dos Médios, tem um subtítulo, né, nele que às vezes passa despercebido, né? Manual e guia dos médicos, e naquela época também falava muito dos evocadores, desses médios ostensivos. Então, o Livro dos Médios, para nós trabalhadores, principalmente nós, né, trabalhadores, constitui um guia, um manual para que nós possamos desenvolver a nossa mediunidade. Tem uma coisa que nós precisamos nos atentar a ela, é o progresso, né? Nós vamos progredir, porque tudo que tem nesse planeta vai progredir. A lei do progresso, ela está acontecendo, sempre aconteceu e vai acontecer. Então, nós precisamos também progredir no que diz respeito à mediunidade. Nós precisamos nos desenvolver, principalmente aqueles que estão envolvidos diretamente no trabalho mediúnico. Não desconsiderando que da importância das demais pessoas também procurar esclarecer, né? A gente chega no trabalho e uma colega de trabalho fala assim: recentemente, nos últimos dias, eu estou sofrendo de muita dor de cabeça e não sei de onde que está vindo, eu não tenho problema nenhum de saúde. Vá pesquisar, né, a frequência vibratória que essa pessoa está, se ela tem tido uma regularidade nas suas preces,
no policiamento dos seus pensamentos. É bem provável que essa dor de cabeça possa ter uma ligação com uma comunicação, uma conexão com um espírito que esteja causando aquela dor de cabeça. Nessa obra, nós aprenderemos a descobrir a causa, né? O Espiritismo veio tratar muito da causa e não ficar só correndo atrás do efeito. Muito sabemos dessa lei de causa e efeito. A finalidade desse livro, qual o livro? O Livro dos Médios, é desenvolver a parte prática da doutrina, por isso que é experimental, em sequência à exposição teórica do livro base. Exposição teórica do livro básico. Qual que é o livro base? O Livro dos Espíritos. Por isso, Kardec considerou o Livro dos Médios como continuação de O Livro dos Espíritos, como se vê, né, na folha de rosto do Livro dos Médios. Então, para ficar claro, o próprio Kardec disse que o Livro dos Médiuns é a continuação do Livro dos Espíritos. Tá aí, reside aí a importância de nós também fazermos estudos sobre o Livro dos Espíritos. É a base, né, do Espiritismo. Mesmo porque, segundo declara na introdução deste livro, o Livro dos Médios, também pertence aos espíritos. Kardec vai deixar bem claro que o Livro dos Médios também pertence aos espíritos. Foram eles, os espíritos, que orientaram sua elaboração, eles que o reviram e modificaram inteiramente para a segunda edição, a edição de 1862, que ficou sendo a definitiva. Apesar de escrito há cerca de 162 anos, o Livro dos Médios é atualíssimo. Nenhuma outra obra, espírita ou não, sobre a fenomenologia mediúnica conseguiu superá-lo. É um tratado que tem por fundamento a pesquisa científica e a experiência, além da contribuição teórica dos espíritos na explicação de vários problemas ainda inacessíveis à pesquisa científica. Essas explicações só eram aceitas por Kardec na medida da sua racionalidade, de acordo com o método de controle rigoroso que estabeleceu. Por isso que nós vamos ver tanto, né, na doutrina a questão da fé raciocinada. É preciso que o nosso desenvolvimento dos assuntos pertinentes à nossa origem, que é espiritual, também seja raciocinada. Não seja uma ideia cega, uma ideia totalmente hipotética, mas seja experimental, seja razão. Nós vamos falar um pouco agora sobre a estrutura da obra. Lembrando, nós estamos na introdução, então é importante a gente ter uma ideia, né, do que nós veremos ao longo dessas páginas importantíssimas, páginas de ouro dos livros espíritos. Na sua primeira parte, são 4 capítulos. O Livro dos Médios contém notas preliminares relativas à doutrina. Na segunda parte, são 32 capítulos, estudos referentes às manifestações espíritas, dedicando sua parte final às reuniões e às sociedades espíritas. Em seu conjunto, a segunda obra da codificação espírita nos apresenta um estudo acerca dos espíritos, dos médiuns, da faculdade mediúnica, do plano espiritual e das leis que regem as suas relações. Agora, algumas questões que a gente fazendo e refletindo acerca delas vai ajudar muito para que nós entendamos melhor essa parte introdutória do livro do médium. Como desenvolvemos a mediunidade? Nós estamos dando início hoje ao estudo de um guia, de um manual, né, desse fenômeno, do estudo desse fenômeno mediúnico. Então, como nós desenvolvemos a mediunidade? O próprio Livro dos Espíritos, na sua introdução, né, vai falar que essa obra não trata-se de uma fábrica de médiuns.
que trata-se de uma obra para orientação, para ser guia, para ser um manual. Então, nós precisamos, para parar, refletir, meditar sobre como é o nosso dia a dia. Recentemente, eu vi uma charge que chamou muito a minha atenção, era de como que é uma pessoa lá na casa espírita e como que era ele no trânsito. Lá na casa espírita, sentadinho, concentrado, uma ideia de padrão vibratório elevado. Mas lá no trânsito, mão na buzina, gritando e xingando. Então é um contraste. Né? Então, como nós desenvolvemos a mediunidade? Nós começamos a desenvolver a mediunidade com o nosso pensamento, melhoria do nosso pensamento. Nós vamos desenvolver a nossa mediunidade modificando alguns atos que nós temos dentro da nossa casa. Eu não posso ser lá na igreja, no templo que eu frequento, na casa espírita, um cordeiro, mas aqui dentro de casa, com meus familiares, um lobo. E nós devemos, né, trabalhar a nossa mediunidade, desenvolver a nossa mediunidade, para até nós aprendermos a evitar os lobos invisíveis, né? Nós vamos deparar com essa situação também na reunião mediúnica, de alguma manifestação que talvez venha revestida na pele, no lã do carneiro, mas que por dentro é um lobo. É só o discernimento, é só o estudo aliado com a nossa mudança de postura e mudar para melhor que nós vamos estar desenvolvendo e aprendendo a discernir, né, o que é bom do que não é bom, do que é bom do que é ruim, do que é bom do que não é benéfico. Então, como que é o nosso dia a dia? Nós não podemos pensar que somente aquela hora, aqueles 45 minutos, uma hora que está lá na reunião mediúnica, dialogando, ouvindo, participando da reunião mediúnica, conversando com os espíritos, que naquele momento nós devemos cooperar, né, com as nossas boas vibrações, com as nossas energias, para que a espiritualidade amiga possa desenvolver o seu trabalho. É preciso que no dia a dia, né, desde a nossa casa, no trabalho, nós já comecemos a nossa preparação com o pensamento. Ontem, segunda-feira, foi dia de fazer o culto do Evangelho no lar, aqui na nossa casa. Então, eu pedi, né, para que eu e Simone, trabalhadores da mediúnica, para que, desde aquele momento, nós já comecemos, né, a nos preparar mentalmente, espiritualmente, para a reunião dessa terça-feira. Então, melhorar a vigilância espiritual do nosso dia a dia. Se vem um pensamento que não é bom na cabeça, imediatamente já pensemos um pensamento bom para retirar aquele pensamento e já comecemos a desenvolver a nossa mediunidade. A prática espírita é difícil, apresentando escolhos que somente um estudo sério e completo pode prevenir. Nós vamos até ver uma tela mais para frente, Kardec falando, ele até usa o termo da gravidade, ou seja, o estudo da mediunidade é sério, isso não é brincadeira, tem que ser levado a sério. Então, até a nossa preparação para a reunião tem que ser séria. Tudo que envolve esse assunto tem que ser tratado com muita seriedade. E a prática espírita é difícil apresentando escolhos que somente o estudo sério e completo pode prevenir. O que Kardec está falando aqui? Ele está falando que pode, né, acontecer, e a gente tem visto na prática que, né, que isso acontece, nós não temos a comunicação somente com os espíritos, digamos, puros, com os espíritos que têm uma mensagem edificante, com os protetores. Tem também a comunicação com os espíritos
sofredores, espíritos de dura serviço, e vão constituir esses escolhos, os espíritos inferiores. Então, temos que estudar, nos preparar para que a gente tenha, né, condição de superar esse desafio e saber também separar se a mensagem que está chegando é de um espírito amigo que veio, né, nos ajudar, ou é de um espírito sofredor que está precisando de ajuda, ou de um espírito que veio zombar. Enganar-se-ia igualmente quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médios. Por quê? Não existe uma receita pronta e acabada para o médium. Mas eu posso aqui, né, sugerir uma receita que é indispensável. O nome dela é Reforma Íntima. Reforme você, que tudo ao seu entorno será reformado. Então, reformando você, reformando os seus pensamentos, reformando as suas atitudes, os espíritos perto de você virão com uma mensagem para edificar o seu dia, edificar o seu trabalho, edificar a sua família. Tudo ao seu entorno vai ser edificante, porque reformado você, tudo ao seu entorno será reformado. E essa reforma partirá de onde? De onde? Perdão. Essa reforma partirá de dentro para fora. Por isso que é uma reforma íntima. Particularmente, eu não sou muito adepto de lâminas muito grandes, mas é porque esse texto aqui, eu precisava reproduzi-lo aqui. Olha a grandeza desse texto. Me acompanhe. Portanto, até coloquei o título de um alerta importante. Desejariam alguns que publicássemos um manual prático mais sucinto, indicando em poucas palavras como entrar em comunicação com os espíritos. Entendem que um livrinho assim, mais barato, podendo ser difundido com mais profusão, seria poderoso meio de propaganda, multiplicando o número de médios. Pensamos que isso seria mais nocivo que útil. Kardec falando. Pelo menos no momento. A prática espírita é difícil, apresentando escolhas que somente um estudo sério e completo pode prevenir. Uma exposição sucinta poderia facilitar experiências levianas, que levariam a decepções. São coisas com as quais não se deve brincar. Vou repetir, licença. São coisas com as quais não se devem brincar. E acreditamos que seria inconveniente pô-las ao alcance de qualquer estouvado que inventasse conversar com os mortos. Dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, compreendendo toda a sua gravidade, e não pretendem brincar com as comunicações do outro mundo. Nós precisamos, em qualquer tipo de relacionamento, ter respeito. Né? E se nós sabemos que a mediunidade, oriunda de todo ser humano, porque todas as pessoas são médiums. Não estou falando do médium ostensivo. Então, nós precisamos tratar desse fenômeno com muita seriedade. O estudo do livro dos médiuns tem que ser direcionado pelo respeito, respeito para também, em primeiro lugar, com a espiritualidade que coordena o trabalho que você participa. O trabalho da mediúnica que você participa não é seu. O trabalho da mediúnica que eu participo não é meu. O trabalho é dos espíritos. O livro dos médios foram redigidos pelos espíritos. Kardec foi coordenador, pesquisador,
ordenador, mas é um livro que saiu do desejo, da vontade dos espíritos sérios, espíritos nobres, de colaborar com a nossa ignorância, para que deixemos de ser cegos desse assunto. E pergunto para vocês: tem como um cego guiar outro? Não tem. Então, para guiar o desenvolvimento nosso, mediunicamente falando, nosso desenvolvimento da mediunidade, foi preciso que viessem espíritos que entendem do assunto, aliados com um professor com métodos, um professor respeitado, muito estudioso, laborioso, que foi Kardec, para nos ajudar. Porque senão, se fosse de um outro jeito, né, feito sem seriedade, de qualquer jeito, seria cego guiando cego. E isso leva para o buraco. Então, nesse texto aqui, está toda a cautela, todo o cuidado dos espíritos para que nos entregasse um manual para o nosso desenvolvimento da mediunidade, desenvolvimento firme, com racionalidade, com fundamentos, com elementos que traz a gente convicção de que a gente está no caminho certo, buscando na fonte certa, bebendo água limpa na fonte limpa. Essa obra também tem o objetivo de nos ajudar a prevenir sobre os escolhos. Né? Eu já falei sobre isso um pouco atrás, né? De que o nosso trabalho constantemente, né, tem o contato com os espíritos que vêm trazer uma mensagem regeneradora, uma mensagem renovadora, mas também tem o contato com outros espíritos, alguns precisando de ajuda, outros que às vezes vêm na intenção de atrapalhar, na intenção de zombar. Tem espíritos que vêm na intenção de fazer ameaças. Eu vou acabar com você, você vai ver, eu não vou deixar você ajudar aquela pessoa. Né? Então, tem todo esses escolhos, esse contato com esses espíritos, né, mais inferiores. Então, precisamos estar preparados para discernir isso. Saber o momento que nós estamos falando com as entidades que coordenam aquele nosso trabalho espiritual, os espíritos nobres, mas também dessas dificuldades aqui que Kardec está falando. Senão pode acontecer algo que eu aconselho a você a arriscar do seu vocabulário, que é o desânimo. Imagine que aí dentro de você tem um dicionário. Aí lá tem todas as palavras. Entre elas tem uma palavra lá, desânimo. Risque essa palavra. Porque, né, o estudo, a prática, né, do espiritismo é desafiadora. O estudo é desafiador também. Então, é preciso que, em hora nenhuma, momento nenhum, dê brecha ao desânimo. Mantenha sempre convicto que está no caminho certo, sempre animado, porque você está se desenvolvendo, buscando o desenvolvimento. E quando a lagarta quer virar uma borboleta, aconteceu o fenômeno da metamorfose, ela também sofre. Ela está ali apertada, deve sentir muitas dores, casulo, mas aí ela se desenvolve e vira a borboleta livre, linda para voar. Assim estará conosco também. Tem um momento do desafio, tem um momento que é difícil, é desafiador, mas depois vem o progresso. Depois da tempestade, você lembra disso? Depois da tempestade sempre virá a bonança. Que nessa questão dos escolhos aí que nós falamos, é separar o joio do trigo. Será que o nosso grupo está preparado para essa separação? Separar o que está vindo para nos ajudar, mas o que está vindo na intenção também de prejudicar? E como é o preparo da reunião mediúnica? Vou agora concentrar a instantes breves antes
de chegarmos na casa espírita. A gente entra, não sai de casa, entra no carro, pega o trânsito, às vezes final de tarde, início de noite, o trânsito está pesado. Então é preciso que nós estejamos muito pacientes e já melhorando, né, o padrão vibratório, para que nós não levemos a energia do ódio, da raiva, da competição. Tem gente que parece que competir faixa da rua, né, no trânsito. Então é preciso que a gente já vá com o nosso canal de pensamento limpo, elevado, direcionado para a espiritualidade amiga e protetora. A pessoa, quando está fora da casa espírita, comporta igual quando está dentro da casa? Isso é muito importante para a preparação. Agora, vem o capítulo 1, e Kardec já vai começar o capítulo 1 do Livro dos Médios fazendo uma pergunta. Por isso que lá no início, né, na introdução, a gente falou que o próprio Kardec disse que essa obra, Livro dos Médiuns, é uma continuação da obra base, né, o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. Então, no capítulo 1, né, a gente vai logo deparar com a pergunta: existem espíritos? Que vai ser assunto da terça que vem. Para não prolongar muito, na terça que vem nós vamos voltar, aí nós vamos voltar com o capítulo 1. Hoje nós ficamos com a introdução. E para finalizar, eu quero trazer aqui uma mensagem do livro Mensageiros, de André Luiz. André Luiz é um grande intérprete da nossa doutrina, né? André Luiz vai falar da preparação para a reencarnação dos, deixa eu interromper aqui. Isso. André Luiz vai falar da preparação da reencarnação dos espíritos que aqui, enquanto reencarnados, serão médiuns. Da preparação da pessoa que vai ser médium ostensiva, da preparação da pessoa que vai trabalhar na sustentação da reunião mediúnica, da preparação da reencarnação da pessoa que vai trabalhar na dialogação, antiga doutrinação. Então, um preparo especial, né, com essas pessoas. Então, o que eu quero falar com você olhando nos seus olhos? A sua missão de estar trabalhando na reunião mediúnica é muito séria. Então, dedique-se. Dedique-se muito. Aproveite todo o tempo que você tem para melhorar, desenvolver a sua mediunidade, estudar mais a doutrina espírita, melhorar o pensamento, depois partir para as ações, para que quando chegar o momento do nosso desenlace, do retorno para a nossa origem, ter feito bom aproveito da oportunidade aqui na Terra. E nisso, agora, lembro vocês de uma história de um monge chinês que ele carregava água para a sua vila. Então, ele atravessava assim, uma madeira, um cabo de enxada, né? Uma madeira assim nas costas, e colocava um vaso de um lado e outro do outro. E ele carregava por 2 quilômetros essa água, lá do riacho até na vila. E um vaso estava perfeito, a mesma quantidade de água que ele pegava lá no riacho, esse vaso conseguia levar até no final. Um outro vaso tinha uma rachadura, tinha um trincado. Então, quando chegava lá no final do destino, esse vaso só estava com a metade da água. Então, esse vaso, mesmo assim, ele transportou água por 2 anos. Mas, ao chegar a 2 anos, ele estava um pouco triste, aborrecido de estar rachado, perdendo água pelo caminho. Então, ele falou com aquele monge, falou assim: meu senhor, eu estou muito triste e eu quero comunicá-lo que estou pensando em parar de transportar água. O vaso falando para o carregador de água, o senhor. Porque eu não estou conseguindo
completar a minha missão com êxito. Eu só estou chegando ao destino final com 50% da água. Eu estou perdendo a metade da água pelo caminho. O monge ficou assim, um pouco triste, né? Silenciou um pouco e disse para ele: amanhã, quando nós estivermos indo para o riacho, eu vou voltar a tocar nesse assunto com você. Combinado? O vaso disse: combinado. Então, no outro dia, quando eles estavam indo para o riacho, o, o Senhor falou assim para o vaso: observe o lado do caminho que você vem com a água. O que você vê? Ele falou assim: eu vejo muitas flores, um jardim. Ele do outro lado. Do outro lado eu não estou vendo. Ele, pois é. Ao longo desses 2 anos, eu percebi que você deixava gotejar a água do vaso, porque o vaso tinha uma trinca. Então eu fui semeando sementes. E todos os dias você ia regando. Então hoje, quando o nosso Senhor levanta de manhã e abre a janela do seu quarto, ele se depara com um jardim ao longo da estrada. E foi você que fez isso. Você que regou as sementes e criou esse belo e lindo jardim do lado do caminho. Então isso revigorou as forças daquele vaso e ele continuou na sua missão. Esse vaso sou eu, esse vaso é você. Nós já erramos no passado. Nós somos trabalhadores com rachaduras. Nós somos trabalhadores da casa com trincas. Nós não conseguimos ainda entregar a nossa missão completa. Nós não conseguimos ainda entregar tudo que nós podemos. Nós não conseguimos ainda entregar o trabalho total que nós temos condições, porque nós temos rachaduras. Mas nós não podemos desanimar com as rachaduras. Temos que continuar trabalhando para casa firmes no caminho, porque nós, rachados, com defeitos, nós estamos jogando gotas de água e sementes que vai ser flores no jardim de muita gente reencarnada e muita gente desencarnada, porque o nosso trabalho é um trabalho de conexão terra e céu. Então, eu quero falar com você que eu e você, nós somos vasos rachados, mas nós não podemos desanimar e temos que continuar trabalhando para que nós possamos deixar rastros de flores pelo caminho da nossa existência. Até terça que vem. Muita paz.